JoJo's Bizarre Adventures. Eu acho que eu gosto desse anime, né? Só um pouquinho. E sinceramente, eu gosto delas praticamente todas as partes de forma igual. Quase todas elas. E diferente de outros animes, eu acredito que Jojo consegue ser bom do início ao fim. E sim, tá? Phantom Blood é uma parte boa. Eu não vou discutir com vocês isso. Mas então, eu decidi analisar se essa parte realmente é ruim e se tem alguma coisa que se salva nela. Ou se ela é tão ruim quanto a galera comenta. Então, arruma sua coluna em forma de C de cadeia e bora analisar. Bem, eu espero que vocês tenham assistido Stone Ocean. Obviamente esse vídeo aqui vai ter spoiler, mas caso você tenha assistido há muito tempo, vamos te dar um pequeno disclaimer. Nossa história começa quando Jolyne Kujo, filho do nosso tão amado Jotaro Kujo, e sim, teve uma filha. Tá vendo? Eu acho que o tempo faz bem pra todo mundo. Eu acho. A história começa com ela sendo a protagonista, que após se envolver em um acidente com seu namorado e sendo condenada por 15 anos de prisão, por ter aceitado o acordo de um advogado que era subordinado por esse mesmo amado. Então, rancorosa, Jolyne é mandada para uma prisão ao meio do mar, denominada Green Dolphin Street. E lá que toda sua jornada começa. Começar um anime numa prisão. Onde que eu já vi isso mesmo? Lá ela conhece seus parceiros de jornada e também começa a se desenvolver, não só como uma usuária de stand, porque inicialmente ela não tinha esse poder, mas também como personagem. Fosse para resumir isso em apenas uma frase, seria Jotaro, porém mais humano. Ela em muitos momentos, principalmente quando amadurece ao longo da parte, fica tão séria quanto o pai, sendo muitas vezes até rude e direto nos combates. Porém, ela acaba demonstrando muitos sentimentos humanos, como vergonha quando pede pro Eder que ela quer ir no banheiro no meio da luta, ou amor mesmo. Em diversos momentos, ela se demonstra que se importa com as pessoas, principalmente com o Jotaro, um pai que ela nunca teve. Inclusive, essa relação entre Jolyne e Jotaro traz uma camada muito boa para ambos os personagens. Jolyne, em momentos que demonstra fraqueza e carência devido à falta do amor paterno, não é uma garotinha que fica aos quatro cantos do mundo falando que sente do papai. E o Jotaro, ele não é uma geladeira Electrolux 3 portas. Sim, ele tem uma personalidade e que tá na dosagem certa. Ele tem camadas e traços que deixam ele ser humano, ao mesmo tempo que você vê as atitudes deles e fala: beleza, esse aqui é o Jotaro. Você consegue comprar a ideia que esse cara aqui é o mesmo que esse cara aqui. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de Stone Ocean. É essa relação mesmo. A Jolyne tentando ser forte, mesmo que em momentos demonstre ser falta do pai. E o pai, mesmo que em raras ocasiões, demonstra se importar com a própria filha. E isso faz a Jolyne ser uma boa protagonista? Sim, até porque, né, acabamos vindo de Golden Wind, mas ela acaba ficando um pouco pra trás em comparação a outros JoJos. E bem, já que eu citei a lenda, por que a gente não termina de falar de todo o grupo, não é? Igualmente às outras partes, Jolyne também tem o seu grupo, sendo a primeira integrante a Hermes Costello com seu Stand Kiss, depois a Full Fighters ou a FF para os íntimos, que sem dúvidas é a melhor garota de Jojo, isso aqui é sem discussão, e um molequinho chamado Emporio Almino. E sim, temos mais um garoto extremamente inteligente que é capaz de peitar o vilão, mas isso eu vou acabar comentando depois. E assim também como as outras partes, ao longo que a história se desenvolve, também vai entrando novas pessoas e aumentando o grupo. Falando do trio inicial, essa dinâmica é perfeita, porque todas as três têm um tempo de tela bom. Elas não são ofuscadas ou ofuscam o protagonista, apesar da FF ser a melhor personagem, e nem são ofuscadas. Todas têm lutas interessantes e muito boas, e o desenvolvimento até que ok. Você ainda sabe que a Jolyne é a protagonista, então o tempo de tela são bem distribuídas. Avançando na história, nós temos dois novos integrantes, o Anastasia e sim, tá? Eu assisti Jojo dublado e eu só lembro dos nomes no ocidental, eu não lembro o nome original japonês. Sinto muito. E também o Weather Forecast. Eu acho até que engraçado, demorou 6 partes pra um cara ter o mesmo nome que o Stand, né? Eu sei que ele não tem um nome, mas você entendeu a piada. E falando sobre o grupo no geral, eu até acho eles bem ok's, mas pecam em muitos aspectos. O principal aspecto que peca, na minha opinião, é justamente esse sentimento de grupo mesmo. Esse grupo falhou em demonstrar esse espírito de coletivo, sabe? Pelo menos não como um todo. Em comparação com outros grupos, como o Crusaders, você não sente que todos eles são um grupo só, sabe? Eu sei que nos Crusaders tem episódios que eles lutam sozinhos, mas você percebe que eles estão se ajudando, se apoiando, até mesmo se zoando. Esse espírito de coletivo é algo que, na minha opinião,
falta no grupo da Jolene, pelo menos como um todo. Porque a partir que eles saem da prisão, parece que você tem dois principais grupos. Os grupos das meninas, com o Empório, e o Anastácia e o Éder. Mas quando eles lutam juntos, você não tem aquela química de amizade, sabe? Parece que lá o povo só se conhece só e luta por uma justa causa, não tendo um pouco de amizade ou se desenvolvendo algo. Então, mesmo que eu gosto dos integrantes, o desenvolvimento desse grupo fica um pouquinho pra trás. E se você percebeu, né, eu não falei sobre o Jotaro Kujo, porque assim como a maioria dos grupos, eles têm que tirar o cara com o poder mais versátil do grupo pra história poder desenvolver. Não é Kakyoin, Fugo e Jotaro da parte 6. Né, Araki? Tô percebendo um rolê aí. Acho que todos nós sabemos que Jojo é um anime de luta. Então, a gente espera que tenha boas lutas. E boas lutas geralmente possuem bons vilões. Então, analisando Stone Ocean, será que os vilões são bons, pelo menos carismáticos? Olha, os vilões dessa parte são complexos, pois Diorno 2. Grande parte desses vilões são o Diorno 2. Em partes, pelo menos. Assim como o grupo e a história, os vilões também são separados em duas partes. A primeira sendo na prisão, onde os inimigos são prisioneiros, e os de fora da prisão, sendo muito mais fortes que a Jolene enfrentou antes. Essa dinâmica lembra muito os deuses egípcios lá na parte 3, quando a galera chega perto do Cairo, os vilões ficam mais fortes. Os vilões da prisão eu acho até que legalzinho. Comparando com a primeira parte do Stardust Crusaders, é notório a diferença dos poderes do stand. Como esse sistema já vinha implementado há muito tempo, é perceptível a liberdade criativa que o Araki teve, criar stands muito mais bizarros. Então, pra iniciar, a gente tem essa abençoada aqui, cara, que o poder dela é simplesmente encolher os outros que tá no alcance do seu stand. E, velho, por que todo cara que tem poder de encolher em Jojo tem que ser um iluminado por Deus? Toda vez que aparece eles, dá vontade de esfolar a tela do meu celular na guia da calçada, cara. Mesmo sendo esses abençoados, eles nos rendem boas lutas. Depois a gente tem a FF, que é a FF, então melhor personagem. Já disse isso já 30 vezes. Depois a gente tem o caça-níquel ambulante. Cara, você já parou pra pensar como esse stand tem um baita potencial? Ele demonstrou nenhuma fraqueza e praticamente é um stand automático. Se você não sabe como funciona, simples. Se a usuária dele fazer uma aposta, você aceitar e perder, o stand vai pegar qualquer coisa sua para pagar a dívida. Seja dinheiro, cartão ou simplesmente um órgão vital do seu corpo. Aí temos mais um stand meio random, tipo aquele cara da gravidade. Eu não lembro o nome dele, só lembro que o poder dele é legal e que o Éder fez uma roupinha de nuvens. E a gente tem aquela maluca com a habilidade de lembrar 3 coisas. Uma das melhores lutas de Stone Ocean não é uma luta contra uma personagem forte fisicamente, e sim uma luta tensa onde a protagonista não lembra de praticamente nada. Essa luta aqui é muito boa, tá? Eu gosto dela, porque ela é justamente tensa, mas a Jolene derrota ela por saber ler código binário. Muito massa. E não podemos se esquecer desse velho que, sem brincadeira, eu assisti Stone Ocean há pouco tempo e eu não lembro como o stand dele funciona. Eu até hoje não entendo esse stand. E após usar o poder da Mulher das Memórias contra ela mesma, a Jolene e a galera acaba saindo da prisão. E lá, eles enfrentam o Diorno 2. Opa, desculpa. São outros filhos do Dio. Eles acabam sendo os principais vilões dessa parte, praticamente. Tendo stands que aumentaram o nível de dificuldade e de poder, como o Donatello Versus, que tem simplesmente o Underworld, que é capaz de fazer buracos e materializar eventos do passado, fazendo eles acontecerem fisicamente. Cara, que evolução, mano. Antigamente os stands só batiam só e gritavam, e agora conseguem criar memórias do passado, velho. Isso sim que eu chamo de evolução de sistema. Ou o poder do Skyhide também, que é capaz de controlar essas... Eu esqueci o nome. Ou o poder do Unglo, que na minha opinião é um dos mais legais e perigosos até, onde ele simplesmente dá vida a personagens fictícios em escala global. E é legal que ele é derrotado justamente por isso. E essa luta é muito massa porque simplesmente tem o Van Gogh. Sim, um pintor
ator. E além também que, ó, curiosidade extra, no mangá de Jojo aparece o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eu acho que é do Sam Raimi, mas é o Homem-Aranha. Só a mãozinha dele, mas é o Homem-Aranha. Aí vocês percebem que os vilões de Stone Ocean são legais. Eles têm poderes mais avançados, mas que conseguem produzir lutas muito interessantes. Mas é só isso. São lutas legaisinhas, com personagens legais também. Em resumo, é um arroz e feijão bem feito até. Mas então, se a protagonista é mediana, o grupo até que é legalzinho, mas não se compara aos outros, e vilões bem feijão com arroz, o que faz Stone Ocean não ser medíocre? O que faz ela ser uma parte especial? E a resposta, meus amigos, é curta e simples, tendo apenas 2 palavras, e seu nome é Enrico Pucci, o melhor vilão de Jojo, pelo menos no universo principal. E vamos começar pela primeira coisa que a gente repara, o visual. Visualmente falando, o Pucci é muito semelhante ao Kira, e é algo que eu gosto de chamar de destaque do cotidiano. Na forma mais simples de explicar, são designs que são possíveis de você se encontrar no dia a dia, ao mesmo tempo que tem características específicas para se tornar memoráveis. Por exemplo, você consegue imaginar um capelão usando a roupa do Pucci, só que a roupa tem características específicas que ao bater o olho, você já sabe que é dele. Então, apesar de ser um visual que você consegue imaginar na vida real, ela não chega a ser monótona e chata, e tinha até um design bem interessante. O mais interessante é que junto com Kira, ele sai um pouco daquele estereótipo do vilão de Jojo, que usa sempre uma roupa chamativa, extravagante, e você sabe exatamente do que eu tô falando. Mas não adianta a aparência do boneco ser boa se o personagem em si é ruim, e o Pucci não recebeu esse título à toa. A primeira coisa que dá pra chamar a atenção dele é o modo que ele é introduzido. Diferente da maioria, que aparece relativamente tarde na história, como o Diavolo e o Jill, que aparecem do meio pro final, o Pucci é introduzido relativamente cedo em comparação aos outros vilões. E o mais interessante é que ele não aparece já sendo o vilão. A obra apresenta o Pucci e o White Snake como personagens separados. Quebra um pouco daquela coisa sempre do vilão aparecer, já usar o stand e tal, descobrir o poder do stand. Aqui não, aqui o stand já aparece junto com o vilão. No começo eles não parecem ter relação, depois que isso é desenvolvido. O mais interessante é que o Pucci é o primeiro vilão que tem 3 stands, que na verdade são evoluções de um ou outro. É interessante como os poderes vão evoluindo e demonstram mais da personalidade do Pucci. O White Snake tem o poder de transformar as memórias e a alma da pessoa em discos, que demonstra a incessante vontade de encontrar as memórias do Jotaro para conseguir descobrir o que tinha no diário do Jill. Depois que ele consegue o bebê verde, ele vira o Simon. Tem um visual muito bom até. O poder dele é o poder da gravidade, onde ele pode mudar a direção em uma certa região. Enfim, nós temos o Maiden in Heaven, que sem dúvidas é um dos stands mais bonitos de Jojo, e representa como toda foco e determinação do Pucci fez ele finalmente encontrar o céu. Então, respondendo a pergunta lá do começo do vídeo, talvez Stone Ocean seja especial justamente por causa do seu vilão. O vilão demonstra que nem sempre o bem vence, que os sacrifícios que as pessoas fazem talvez não valha de nada, que os esforços que nós gastamos às vezes não nos levam onde queríamos. E talvez seja especial porque não importa se foi feito com determinação, não importa se foi feito com sangue, lágrimas e suor, e não importa se foi feito com toda a bondade do mundo, porque no final, no fim de tudo, só importa ser feito no paraíso. Eu vou esclarecer de uma vez por todas. O tempo acelera de fato. E além disso, o propósito desta habilidade não é matar todos vocês. E também não é me tornar o mais forte de todos. Esta habilidade serve ao propósito de guiar a humanidade na direção da felicidade plena. Eu lhes apresento o meu novo stand, minha nova habilidade. Batizo o meu novo stand de Maiden Heaven!